Vamos lá, pessoal, dando continuidade à nossa aula aí de flexibilização dos contratos de trabalho. Temos que observar aí então algumas formas diferentes, né, de contratos, onde a legislação busca atender a todas as necessidades, realidades, fazendo com que a saúde da empresa seja preservada e o contrato de trabalho também. Tá legal? Dando continuidade, pessoal, vamos observar a constituição da pessoa jurídica por parte do empregado. Isso normalmente acontece nas empresas onde o empregado passa a ter um salário superior, né, alto, grande, vale a pena, de repente, para o empregado e para o empregador, ter então a formação de uma pessoa jurídica. Por que a formação de uma pessoa jurídica? O empregado, passando a constituir uma pessoa jurídica, ele passa então a deixar de receber 13º salário, ele deixa de receber férias, ele deixa de receber o fundo de garantia, ele não tem direito mais ao aviso prévio, não tem direito à multa dos 40%, e aí vocês podem pensar que tudo isso seja prejudicial ao empregado. Tudo bem, mas de contrapartida, o salário que o empregado recebia na empresa, ele pode ser aumentado. Afinal de contas, vocês já sabem, eu já falei isso uma vez para vocês em sala de aula. Todo contrato de trabalho, ele tem, em média, custa, né, em média, 91% para a empresa. 91% para a empresa. A mais. Então, um colaborador que custa aí, de repente, 10 mil reais, tem um salário de 10 mil reais, para a empresa, ele vai custar, então, 19 mil reais. Não faz sentido isso. Né? Dentro do nosso país, infelizmente, essa situação ela é verídica e isso onera muito a empresa, né? E faz com que a saúde dela fique debilitada diante dessas exigências tão drásticas que nós encontramos na nossa legislação. E aí, por conta disso, pessoal, faz sentido a esses colaboradores que possuem então uma condição maior salarial e ao mesmo tempo tenha a possibilidade de executar suas atividades com mais liberdade, conceder a eles a oportunidade de realização de trabalhos de forma autônoma, onde eu coloco então para este empregado, olha, você pode criar uma empresa, abrir uma pessoa jurídica, e a partir daí nós fazemos então um contrato de prestação de serviço. Contrato de prestação de serviço, onde essa pessoa física passa a ser então uma pessoa jurídica e a partir dali ele vai então prestar serviços a este tomador de serviço, a este empregador que antes era o seu patrão, antes era o seu empregador. A partir de agora ele será então um tomador de serviços. Ele terá alguém, né, esse colaborador que abriu uma empresa, ele passará então a prestar serviços a este antigo empregador que agora é um tomador de serviços. E aí esta relação, o importante desta relação, volto a dizer, é a autonomia. A autonomia. Este empregado, ele rompeu o seu contrato. Ele deixou de ser empregado e passou a ser um prestador de serviço. E como nós já sabemos, prestador de serviço, ele tem autonomia. Ele não tem essa subordinação com o seu tomador de serviço. Então, a legislação flexibilizou, deu autonomia para as partes poderem negociar, concedeu autonomia para as partes negociar. Porém, da mesma forma, é importante que as partes não tenham somente autonomia para negociar, mas que a relação entre eles seja também de liberdade, de autonomia e não de subordinação. Porque senão o que vai acontecer é que eu simplesmente estou retirando aquele elemento do artigo 3º, que é a pessoa física,
e estou transformando esse elemento de pessoa física em pessoa jurídica para burlar a legislação. Burlar a legislação. E aí, logicamente, né, pelo princípio da proteção, eu tenho o quê? Eu tenho o artigo 9º da nossa CLT, que traz para essas situações uma segurança jurídica, uma garantia de que a legislação está ali para protegê-los. E aí eu consigo, então, de fato, levar a esta pessoa uma proteção em que sentido? Olha, tudo que aconteceu não tem validade. E é justamente isso que o artigo 9º coloca, né? Tudo aquilo que tem por objetivo fraudar a legislação trabalhista é considerado então nulo. Então eu tenho que tomar um cuidado muito grande quando eu for celebrar esses contratos, pois a legislação traz esta autonomia para as partes, porém as partes precisam também conceder autonomia um ao outro. Tá legal? Ele não pode deixar de ser empregado, abrir uma pessoa jurídica, passar a prestar um serviço de fachada, porque no fundo ele continua sendo subordinado a este empregador. Tá legal? Tem que tomar um cuidado muito grande. Recentemente agora o TST se posicionou quanto a isso, uma situação muito peculiar, onde um engenheiro ele passou a então prestar um serviço. A empresa cortou o seu contrato, pagou a ele a multa do fundo de garantia, pagou a ele o aviso prévio, pagou tudo certinho e falou para ele: olha, agora você vai prestar um serviço para mim como autônomo. Pediu para ele abrir uma pessoa jurídica, ele continuou prestando serviço a esse empregador, só que ele continuava prestando serviço da mesma forma como ele era antigamente. Ele tinha horário para entrar, ele tinha horário para sair, ele tinha metas para cumprir, ele tinha que elaborar relatórios a esse empregador diariamente. Enfim, a situação dele nada mudou, continuou da mesma forma. E aí quando ele levou isso para a Justiça do Trabalho, a Justiça do Trabalho reconheceu a situação. Olha, essa autonomia não foi dada a esse engenheiro. Então, logicamente que eu reconheço esse contrato de prestação de serviço como nulo e passo a reconhecer a continuidade do vínculo trabalhista. O vínculo trabalhista não deixou de existir. As partes continuaram sendo empregado e empregador. Tudo bem, gente? Tranquilo até aqui? Vamos dar andamento então à nossa matéria. Nós vamos agora falar aí das situações do regime de tempo parcial. Essa situação é bacana, situação interessantíssima, onde vocês vão encontrar muito isso nos exames aí da OAB, tanto de primeira quanto de segunda fase. Isso tem caído por demais, tá legal? Pessoal, a legislação, com o intuito de flexibilizar também a norma, trouxe essa possibilidade da contratação de trabalhadores por tempo parcial. E aí, contratar trabalhadores por tempo parcial, eu estou então concedendo a possibilidade de alguns trabalhos serem realizados num tempo inferior, naquele tempo em que eu preciso somente. Ah, Júnior, bacana, tranquilo, você vai contratar uma pessoa para trabalhar o tempo que você precisa dentro da tua empresa. Mas você tem que pagar pelo menos o salário, o piso que está na categoria. Sim, o piso da categoria, ele será observado, porém, proporcionalmente. Olha que bacana. Vamos imaginar, então, a seguinte situação. Aquela farmacêutica que nós demos como exemplo, né, que trabalha na Drogaria São Paulo, ela recebe R$3.000 por mês. Essa farmacêutica está lá recebendo R$3.000 por mês. Porém, de repente, eu preciso contratar uma outra farmacêutica, mas eu preciso que ela trabalhe somente 4 horas por dia dentro da minha empresa. Eu não preciso que ela trabalhe 8 horas por dia. E aí, o que eu vou fazer então? Ah, Júnior, e agora? O que eu faço? Diante dessa situação,
eu vou imaginar a seguinte regra. R$ 3.000, podem fazer aí no papel, tá? No caderno de vocês vão entender. R$ 3.000, ele é direcionado para aquele colaborador que trabalha 8 horas por dia. 8 horas por dia. 44 horas por semana. 44 horas por semana. Ou 220 horas por mês. Então essa regra, ela é básica. Todo mundo que trabalha 8 horas por dia, ele só pode trabalhar 44 horas por semana. E também só pode trabalhar 220 horas por mês. Tá certo? 8 horas por dia, 44 por semana e 220 por mês. Beleza, tranquilo, tranquilo. E aí, você não quer que a pessoa trabalhe 44 horas por semana para você. Você vai querer que essa pessoa trabalhe 20 horas só por semana. 20 horas por semana. Você vai diluir essas horas durante a semana. Tá certo? E aí você então vai fazer a seguinte regra. R$ 3.000 destinado para quem trabalha 44 horas por semana. Se você só quer 20 horas por semana, você vai fazer uma regrinha de 3. Eu vou emprestar minha calculadora aqui, porque eu não sou matemático, eu sou advogado. Vamos lá, 3.000 vezes 20, dividido por 44. Esta pessoa receberá um salário mensal de R$ 1.363,63. Esse é o salário dessa colaboradora. Tá certo? Eu quero contratá-la só para 20 horas por semana. Então eu vou pagar a ela um salário proporcional às horas em que ela vai trabalhar na empresa. Isso não é bacana? Poxa, bacana pra caramba. Por quê? Porque eu não preciso contratar uma pessoa para trabalhar 8 horas por dia dentro da minha empresa se eu não preciso dessa pessoa 8 horas por dia. Eu tenho a possibilidade de contratá-la por aquelas horas que de fato eu preciso na minha empresa. Isso é o contrato por tempo parcial. Mas vocês observaram os detalhes do que eu falei para vocês. É necessário ter por base o quê? O salário que está lá na convenção coletiva. O salário que está lá no acordo coletivo. Ou seja, o piso da categoria tem que ser observado. Tá legal? O piso da categoria ele tem que ser observado. Ô Júnior, mas e se não tiver piso da categoria? Júnior, se não tiver de repente um sindicato aqui na região, se não tiver um piso da categoria, não tiver um sindicato na região, nós temos que observar o quê? O piso do salário mínimo no estado. Qual é o salário mínimo estadual? Ah, Júnior, aqui no meu estado também não tem. No meu estado também não tem. Se não tem, você vai então para o salário mínimo federal. Tudo bem? Então vamos repetir. Para que eu possa então observar qual que é a base salarial que eu preciso ter para realizar essa regrinha de 3, eu tenho que observar o piso da categoria. Se não tiver esse piso da categoria, eu vou então observar o salário mínimo estadual e por último, observo então o salário mínimo federal. Tudo bem? Vocês observaram que então é uma ordem decrescente. Tá joia? Vamos então aos outros detalhes que nós precisamos observar aí. Vejam, o objetivo desse contrato em regime de tempo parcial é aumentar o número de postos de trabalho e diminuir a taxa de desemprego. Pessoal, isso acontece com frequência. Eu tenho que contratar pessoas apenas por aquele período em que eu tenho a necessidade. Tá certo? Aqui no escritório mesmo, eu tenho uma pessoa que trabalha aqui no administrativo para mim, onde eu não tenho a necessidade de que ele fique 8 horas por dia. Eu não tenho essa necessidade. Ele trabalha 4 horas por dia aqui dentro do escritório. Isso traz uma liberdade para ele, traz uma tranquilidade também para mim, porque eu consigo pagar para aquilo que efetivamente eu preciso.
e isso deixa as partes satisfeitas na relação jurídica. Tá legal? Vejam, pessoal, só que nós temos algumas regras desse contrato por tempo parcial. Até 30 horas por semana, esse colaborador, ele não terá direito a horas extras. Então, até 30 horas por semana, esse colaborador não tem direito às horas extras, tá certo? E até 26 horas por semana, se você contratar alguém até 26 horas por semana, esse trabalhador só pode realizar no máximo 6 horas extras por semana. O que isso quer dizer, Júnior? Quer dizer que você não pode, se você contrata alguém em regime de tempo parcial, no contrato você já precisa definir isso. Esse trabalhador vai executar quantas horas por semana? Não, esse trabalhador ele vai executar 30 horas. 30 horas? Então, bacana. Ele não terá direito à hora extra. Não terá direito à hora extra. Não, esse trabalhador ele vai realizar 20 horas por semana, 22 horas por semana, 24 horas por semana, ou até 26 horas por semana. Eu tenho que já definir isso no começo. Então eu já defino isso no contrato, dizendo quantas horas ele vai trabalhar por semana. Se essa definição sua chegar até 26 horas, você pode contratar pelas horas que você quiser, tá? 1 hora por semana, 2 horas por semana, 15 horas por semana, 20 horas por semana. Se você definir até 26 horas por semana, esse trabalhador só pode fazer 6 horas extras por semana. 6 horas extras por semana, tá certo? Agora, se você definir que esse trabalhador ele vai realizar 27, 28, 29 ou até 30 horas por semana, eu não posso deixar que esse trabalhador faça horas extras. Ele não terá direito. Ô Júnior, mas e se fizer? E se fizer horas extras? Se fizer as horas extras, aí a gente vai chamar aquele artigozinho 9º lá. Sabe aquele artigozinho 9º da nossa CLT? O contrato ele tem por nulo. Por quê? Porque deixou de atingir, né? De se adequar às suas necessidades. Tá certo? Ele deixou de preencher os seus requisitos que são essenciais. Tá bem, pessoal? Então, nós temos isso. Guardem isso na cabeça de vocês. Até 26 horas, eu posso realizar 6 horas extras por semana. 6 horas extras por semana. Então, até 26 horas, 6 horas extras por semana. 27, 28, 29 ou 30, não pode realizar as horas extras. Tá bem? Tranquilo? Façam a leitura do artigo 58A da nossa CLT e vocês vão entender tudo isso que eu estou falando. Tá joia? O salário, então, ele é proporcional. Sim, proporcional. Então, eu tenho que observar a regrinha. Qual que é o salário da convenção coletiva, né? O piso da categoria. Depois, não tem piso da categoria? Não. Então, qual que é o salário mínimo estadual? Ou, por último, qual que é o salário mínimo federal? E essas horas extras, como que eu pago? Essas horas extras você vai pagar conforme aquilo que já está na nossa Constituição Federal. No mínimo 50%. No mínimo 50%. Tá certo? De adicional. No mínimo 50% de adicional. Então, se a sua hora ela vale R$10, então eu vou acrescentar 50%. Quando ele fizer horas extras, essa hora dele não vale somente R$10, ela valerá então R$15. Tá legal? Tudo bem, gente? É exatamente isso. Porém, se a convenção coletiva determinar algo contrário, você então deve pagar aquilo que está na convenção coletiva. Tá joia?
E também pode acontecer de você optar com o empregado não de pagar horas extras, mas de compensar na semana seguinte. Compensar na semana seguinte. De que forma? Ah, essa semana ele fez 2 horas extras. Então bacana, na semana seguinte ele vai trabalhar 2 horas a menos. 2 horas a menos, tá certo? Então você sempre tem que compensar na semana seguinte, não é durante o mês. Não é durante o mês. Então se ele fez 2 horas extras essa semana, você então compensa imediatamente na semana seguinte. Ô Júnior, mas e se eu não conseguir compensar? Se você não conseguir compensar, você vai pagar para ele as horas como se fossem extras. Você vai ter que pagar essas horas, então, que ele realizou a mais como extras. No mínimo 50% de adicional. Tudo bem, gente? Tranquilo? Tá vendo como que é legalzinho essa possibilidade de flexibilizar as normas? É bem bacana. São possibilidades que a legislação vem trazendo para que então as partes possam adequar às suas realidades. Tá certo? Tanto o empregado quanto o empregador vão adequando às suas realidades. E aquele princípio da equidade vai sendo atingido. Tá certo? Tudo bem? E aí, pessoal, nós temos que falar de uma situação, por último, com relação às férias. E as férias? E as férias deste colaborador que trabalha, por exemplo, somente 20 horas por semana? Como que ficarão essas férias? Pessoal, nós tínhamos o artigo 130A da nossa CLT. Quem tiver uma CLT mais antiga aí, antes de 2017 para trás, vocês vão ver que esse artigo 130A, ele ainda estará lá. Agora, a partir da reforma trabalhista, ele foi revogado. O que dizia esse artigo 130A? Esse artigo 130A dizia o seguinte: quem trabalha em regime de tempo parcial terá suas férias, então, proporcionais. Proporcionais, tá certo? Não é justo? Não é justo? Tudo bem, você pode até entender que é justo. Porém, o legislador não entendeu assim. Ele entendeu que os colaboradores que trabalham vinculados, subordinados, independente do número de horas trabalhadas na semana, eles devem ter o mesmo prazo de férias que aqueles trabalhadores que trabalham em regime de tempo integral. Tá legal? Então, independente do número de horas que essas pessoas executem as suas atividades dentro da empresa, ele terá direito, então, a 30 dias de férias. 30 dias de férias. Tá legal? Tudo bem? E todo trabalhador, pessoal, quando a gente entrar em férias, né, para estudar as férias, né, vocês vão entender que todo trabalhador tem direito às férias, né, a 30 dias, e ele tem a possibilidade de vender 1/3 dessas férias. 1/3. Então, metade, né, 1/3 das férias. Se eu tenho as férias como 30 dias, eu vou vender 1/3, então eu posso vender 10 dias. Tá legal? Tudo bem? Então, este trabalhador que também executa suas atividades em regime de tempo parcial, ele também pode vender 10 dias das suas férias. Beleza, pessoal? Obrigado, até o próximo vídeo aí.